Lula diz que vai lutar pelo desarmamento e cantor gospel reclama do hino Alvo Mais que a Neve. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Quando nós olhamos para as ditaduras que se formaram ao longo da história, não todas, mas algumas delas, como fascismo, nazismo, a infiltração do socialismo nas sociedades, esses regimes, eles utilizam um processo, ou seja, uma cadência de atitudes para tomar o Estado e para tomar a sociedade. Para que eles possam culminar num autoritarismo ou num governo opressor, eles dão alguns passos que nós estamos vendo agora com essa retomada do PT ao poder. Bem, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O primeiro ponto, a primeira atitude que se toma é um projeto de inchaço estatal, Ou seja, a máquina estatal ela cresce de maneira absurda, justamente para tomar o maior espaço possível da sociedade. Ou seja, para onde você se vira ou para onde você se vê, você se enxerga, ali está a presença do Estado. De alguma forma, isso também serve como vigilância, serve como elemento de vigilância. É por isso que os partidos de esquerda gostam muito de criar aquelas associações de bairro, dizendo que isso é democrático, porque o poder virá das bases, o que não é verdade. O que de fato eles querem com essas associações de bairro, de bases, é controle. Porque o líder que está ligado ao partido, ligado à liderança política, ele é um olheiro. Ele vai perceber ali quem é quem dentro da movimentação, daquilo que as pessoas elas fazem e falam. Então vejam que a primeira atitude é fazer com que esse Estado ele cresça e ele venha a abranger o maior número de espaço possível da sociedade. A segunda atitude que a gente percebe ao longo da história é a censura. A censura é o ponto seguinte. Quando começam agora a restringir a fala, você não é livre para criticar, você não é livre para falar, você não é livre para contestar. Então, se você contesta, por exemplo, o resultado de uma eleição, por exemplo, você será perseguido, você será contestado. Se você fala de alguma autoridade, se você faz uma crítica mais dura, mais incisiva contra uma autoridade governamental, você também será censurado. Porque a censura é controle. Veja que tudo caminha para o controle. Primeiro, a presença do Estado em todas as instâncias ou na maioria das instâncias sociais. Em segundo lugar, a censura, porque aí você tem o controle. E o terceiro, vejam só que interessante, é o desarmamento. Ao olharmos, por exemplo, para o nazismo, vamos pegar o nazismo. O nazismo ele vai seguir todo esse processo. E o desarmamento é parte disto. Porque o desarmamento vai fazer com que a população ela esteja fragilizada, ela esteja à mercê do Estado. Ela não tem poder de se insurgir contra a tirania, por exemplo. E não é isso que nós estamos vendo aqui no Brasil. É exatamente isso. Este é o caminho. O candidato que vai assumir a presidência da República no dia 1º de janeiro, se nada em contrário ocorrer, ele já afirmou que vai simplesmente retirar as armas dos cidadãos. É isso que ele vai fazer. Aí você pergunta, por quê? Qual é o objetivo de retirar a arma do cidadão? O cidadão ter uma arma em casa. Eu já tenho vídeo aqui, e você pode assisti-lo se assim desejar, onde eu mostro que o desarmamento não é uma questão de segurança, é uma questão de moralidade. Porque um governo que retira do cidadão a possibilidade da sua defesa, a defesa da sua família, a defesa dos seus, isto é imoral. Por isto, nós devemos estar atentos e devemos estar firmes contra atitudes que, de fato, trazem o controle estatal, o controle governamental sobre os indivíduos. Devemos estar atentos.
segundo assunto que eu gostaria de tratar nesse vídeo trataremos de 2 assuntos, é sobre a polêmica afirmação de um cantor gospel dizendo que aquele hino que fala alvo mais que a neve, ele é racista, porque ele está falando de ser branco. E aí ele imediatamente faz o contraste do branco com o preto. Há muitos vídeos que falam sobre esse assunto, mas eu gostaria de ressaltar um ponto que vai mais na exegese, vai mais no texto sagrado. Sim, porque esse hino, Alvo Mais Que a Neve, não foi um racista que escreveu. Ele, na verdade, tomou da Escritura Sagrada. E nós temos 2 textos na Escritura Sagrada que vão dizer que a atuação de Deus por meio de Cristo na redenção e no perdão dos pecados vai tornar o pecador que está manchado pelo pecado, vai torná-lo mais alvo que a neve. O primeiro é o Salmo 51, verso 7, que diz, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Então esse é um texto. Mas o texto de fato que eu acredito ter estado na mente do autor do hino, e é um hino antigo, um hino muito conhecido das igrejas cristãs, é o que está lá em Isaías, capítulo 1, verso 18, quando diz assim, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ora, meus caros, vejam que aqui há um paralelismo, e há um paralelismo de coloração. Ele vai mostrar qual é a cor do pecado, da mancha do pecado, e a cor da atuação redentiva de Deus. Aqui não há pele, aqui não há fenotipo, aqui não há aparência humana. Por favor, o que temos aqui é um paralelo. E qual é a cor do pecado aqui? É o preto? É o cinza? É o marrom? Não. A cor do pecado é o vermelho. O pecado, ele é associado à cor vermelha. Eu posso até aqui, de maneira irônica, dizer o seguinte, existem muitas pessoas que são tidas como brancas, são branquelas, mas que na verdade são vermelhas. Elas ficam vermelhas pelo sol, ou mesmo pela coloração, ou por ter uma atuação sanguínea mais forte, elas são avermelhadas. E aí? Elas poderiam dizer, poxa, estão associando a minha cor, a cor da minha pele é vermelha, né, por conta do sol e de outras questões aí, enfim, vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Ela pode dizer, olha, eu me sinto atingido porque a cor da minha pele, que é vermelha, basta olhar para a minha cara, você vai perceber que está associada ao pecado. O paralelo aqui não é entre preto e branco, é entre vermelho e branco. O branco simboliza a pureza e o vermelho simboliza a mancha do pecado. Não há aqui nenhuma menção de outra coloração. É um paralelismo, isso é uma forma literária utilizada pelo hebraísmo no passado, sobretudo presente na Escritura Sagrada, no Velho Testamento. Agora, tem um ponto interessante também na Escritura Sagrada. É que a Escritura Sagrada, ela vai associar a lepra, que era tida como, à época, né, como algo terrível, algo que isolava, algo em que a pessoa ela deveria ser retirada do convívio dos demais, ela é associada a uma cor. E não é a cor preta, é a cor branca. Eu vou apenas ler um texto, porque há vários textos que usam a mesma expressão, mas eu vou ler apenas um texto, que está lá em 2 Reis 5, de 25 a 27. Diz assim, ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma, porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã, vejam bem, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre.
Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Opa, peraí. As pessoas de pele branca poderiam aqui reclamar, dizendo assim, poxa, estão usando a cor, estão enfatizando a cor branca para a lepra, algo que era rejeitado, algo que mostrava, e aqui está mostrando a ira de Deus, aqui é a ira de Deus, o juízo de Deus contra o pecado deste homem. E ele tem no seu corpo algo que o torna comparável à brancura da neve. Ah, meus caros, aqui não há menção nenhuma quanto à pele, quanto à coloração da pele. Aqui está falando apenas no sentido de que a coloração vista, ela é branca. Então, o branco, como a neve, ela pode ser comparado à alvura de alguém que é limpo da mancha do pecado, que é vermelha, ou alguém que é limpo e se torna imundo pela lepra, tornando-se alvo mais que a neve. Então, eu creio que está respondido, né? Isso demonstra que, na verdade, o discurso contra o hino e contra a expressão não é outra coisa senão esse movimento identitarista, vitimista, que tudo traz para esse contraste, essa beligerância, essa guerra dentro da sociedade. Pensemos sobre isso. A cor do pecado não é a preta. A cor do pecado é a vermelha. E tem muita gente que é considerada de pele branca que, na verdade, é vermelho. E o próprio alvo, como a neve, é utilizado tanto para a atuação graciosa de Deus purificando, como também aos olhos do passado e do Velho Testamento, demonstrava a ira de Deus, trazendo uma doença terrível sobre a pessoa, tornando-a alva como a neve. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho, compartilhe, faça comentários o que você acha aí do que nós falamos aqui, tanto desse processo, né, de controle social, como também essa reclamação desse cantor gospel e a resposta que demos aqui. Se você quiser acrescentar, por favor, faça isso aqui nos comentários e até a próxima.